Meus queridos e amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Olha nós aqui outra vez. Estamos de volta dando continuidade à nossa série Missiologia Básica. Sim, estamos de volta. E hoje estamos no nosso 6º vídeo desta série. E eu quero lhe convidar, certo? Você pode ver esse vídeo agora e depois você pode assistir os demais temas dessa série que deixamos aqui. Nós temos aqui uma playlist, certo? Com os seguintes assuntos. Primeiro, o que é missiologia? Segundo, o que é missão? Terceiro, a importância da missão. Quarto vídeo, onde devo fazer missão? E o quinto vídeo, quem é missionário? E esses assuntos foram abordados aqui, são abordados aqui de uma forma bem básica, mas que lhe ajudará a entender esses assuntos, certo? Concernente ao trabalho de missão. Aqui o propósito é lhe dar um pouco de conhecimento sobre o trabalho missiológico. E hoje, no 6º vídeo, nós estamos aqui trazendo o seguinte tema: o missionário e o seu desenvolvimento ministerial. Bem, vamos ler como fundamentação. Temos que ter aqui uma base, certo? Para fundamentar o que iremos falar. Está em 1 Coríntios, capítulo 9, do 19 ao 22. Eu vou estar usando aqui a Bíblia na tradução A Mensagem, ok? Vamos ler aqui. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, do 19 ao 22. Eu vou ler aqui na tradução Bíblia A Mensagem, certo? Ainda que eu esteja livre das exigências e expectativas de todos, tornei-me um servo voluntário de todos, para alcançar todo tipo de gente, religiosos, não religiosos, moralistas, libertinos, fracassados, desmoralizados, não importa. Não adoto o estilo de vida deles, mas entrei no mundo deles e compartilhei da realidade deles. Tornei-me servo em minha tentativa de levar alguns dos que eu encontrei pelo caminho para uma vida salva por Deus. Bem, o que o missionário Paulo está dizendo é: para que a tarefa da pregação do Evangelho fosse realizada e pessoas viessem a Cristo, ele fez de tudo que lhe foi possível. Ele foi a lugares impenetráveis pelo preconceito das tradições religiosas. Ele se colocou em situações de riscos. Ele se colocou em situações vexatórias. Ele se colocou em situações de escândalo. E se colocou em outras mais situações. Em síntese, ele deixou escrito para nós esses versos, esses acontecimentos, para nós sabermos como ele desenvolveu o seu ministério missional em diversos contextos, em diversas situações. Então, é isso que está nesses versos que acabamos de ler. Bem, já sabemos que o missionário tem como principal tarefa a pregação do Evangelho, testemunhar sobre Jesus, fazer discípulos, tornar Jesus conhecido para aqueles que ainda não o conhecem. Essa é a meta principal de qualquer missionário, de todo missionário que foi enviado, seja fazer missão local, regional ou transcultural. Independentemente de onde ele esteja, a primeira responsabilidade na sua consciência é de compartilhar o Evangelho. E depois dessa consciência ativada, o desenvolvimento ministerial, escute só, o desenvolvimento ministerial do missionário, de como ele irá testemunhar sobre Jesus, irá depender de 3 coisas, certo? Atente bem para isso. 3 coisas são predominantes para o missionário desenvolver
o ministério missional. E vamos aqui explicar cada uma delas. Primeiro, onde ele está desenvolvendo. Segundo, sua formação profissional, técnica, secular e acadêmica. E terceira, sua capacidade de absorver, desenvolver novas tarefas. E agora vamos aqui explicar cada uma delas para vocês entenderem a questão do desenvolver o ministério. Primeiro, onde o missionário está desenvolvendo o seu ministério. Isso será um fator predominante para o seu ministério, para o seu desenvolvimento. Os missionários, eles estão espalhados pelo mundo afora. E os lugares onde eles estão apresentam cenários diversos, como, por exemplo, há missionários que estão em lugares totalmente fechados para receber o evangelho. Já há lugares onde as crianças são mais receptivas, estão mais acessíveis ao evangelho. Já há lugares onde a presença de doenças são bem presentes, ou seja, a saúde pública é precária. Há lugares onde há uma grande carência de investimento na educação. Já tem lugares que missionários estão trabalhando que a formação cultural do povo, o intelecto, é mais avançado. São lugares de países de primeiro mundo. Então vocês vejam que é diferente o contexto e para cada contexto há uma dinâmica. Para cada lugar há uma metodologia de como desenvolver o ministério. O missionário vai desenvolver o ministério, vai fazer o seu trabalho de acordo com a necessidade do lugar, de acordo com o contexto. E uma vez, depois desse conhecimento, certo, do contexto em que ele está inserido, aí sim ele poderá iniciar o plano de desenvolvimento ministerial segundo as necessidades do lugar aonde ele está. O missionário, ele não vai chegar em um lugar e já colocar a caixa de som, sair profetando ali e fazendo aquele movimento todo. Não, não é assim. Não é assim que ele vai fazer um trabalho bem sucedido. Primeiramente, ele deve saber aonde ele está, o contexto que ele está, para ele começar a trabalhar, fazer um plano de desenvolvimento. Ok? Segundo, agora vamos falar sobre a capacidade, a preparação do missionário para desenvolver o seu ministério. E dentro desse viés, eu quero chamar aqui a sua atenção. Dentro desse contexto missiológico que estamos discutindo agora, nesse segundo ponto, sobre o preparo, não há espaço aqui para dizer o que é mais importante ou menos importante. Certo? Fazer isso ou fazer aquilo. O que importa aqui realmente é pregar o evangelho, está anunciando Cristo, seja lá qual for a tarefa. Isso é o que importa. Eu falo isso para que alguém diga, então nesse aspecto agora que você vai falar sobre a preparação, isso aqui é melhor. Não. Veja que vai de acordo da onde ele está, certo? E com aquilo que ele tem a capacidade, aquilo que ele é formado, certo? E eu vou aqui citar agora exemplos de atividades que são desenvolvidas com o objetivo de evangelizar, fazer discípulos. Preste bem atenção. Bem, a primeira atividade que eu destaco é a atividade esportiva. Há diversos missionários que são treinadores de futebol. Enquanto alguns dizem que o futebol não é coisa para crente, tem muitos que vivem em países fechados e têm deixado sua religião, tradições, para seguir a Jesus. Sim, tem testemunhos assim. E esses que estão seguindo a Jesus, buscando a Jesus, conheceram o Evangelho por meio do futebol. Que ironia, não é não? Pois países que fecham as portas para o Evangelho têm aberto as portas para o esporte.
e organizações missionárias, igreja com visão missionária. Tem preparado obreiros e tem enviado missionários, certo? Com formação na área esportiva, para poderem compartilhar o evangelho através do futebol, artes marciais, certo? E etc. Segunda atividade aqui que eu destaco, a educação. Lugares como Gâmbia, Ribeirinhos e outros mais. A educação, ela é uma porta grande, uma porta abençoada para a formação, certo, de cidadão, como também inserir o evangelho na situação em lugares onde é fechado para a pregação. Pessoas que têm formação na educação terá facilidade em pregar o evangelho em lugares onde a carência da educação é grande, onde é presente. Terceira atividade, na saúde. Sim, muitos jovens têm se dedicado a se formarem, buscar a área da enfermagem, buscar a medicina, para se oferecerem como missionários em lugares onde a saúde pública é precária, onde eles têm a chance, onde eles podem estar utilizando o seu conhecimento, cuidando da saúde física e, ao mesmo tempo, também cuidando da saúde espiritual através do Evangelho. Quarta atividade, atividade agrícola. Sim, agricultura. A agricultura é uma porta larga para a plantação de igreja, para compartilhar o Evangelho. E também, não só isso, mas também para ajudar a comunidade, aldeias, aldeões, a desenvolverem cooperativas, a criarem projetos sustentáveis. E em meio a esse processo, o missionário terá a oportunidade de introduzir o Evangelho por meio da agricultura. Quinta atividade que aqui eu destaco agora, a arte. Sim, tem sido usado para alcançar crianças, jovens e adultos. Isso no mundo todo, em lugares fechados. E uma das áreas que aqui eu destaco dentro da arte é a música. Quantos missionários têm alcançado outros para Cristo por meio de música? Quantas pessoas têm tido a vida transformada depois que conheceram o Evangelho por meio da música? Eu conheço missionários que usam a música para alcançar crianças, alcançar jovens por meio da música. Também é uma porta. E sexto e último, mas não menos importante, missionários como instrutores. São professores, instrutores que estão preparando nativos ou dando suporte a equipes de missionários que vêm de outros países, certo? Ou seja, são aqueles missionários que estão espalhados aí dentro das bases missionárias, trabalhando na preparação de outros missionários. Eu conheço os missionários que estão em países dando treinamentos. Sim, são missionários com experiências, certo, de plantação de igrejas. São missionários que têm experiências com evangelismo local, com evangelismo transcultural. São missionários professores de idiomas, de inglês, francês, enfim. São missionários com conhecimento e formação em várias áreas, como antropologia, sim, sociologia também, na economia, na administração, na saúde mental, na saúde emocional, saúde física e etc. Bem, e aqui eu poderia citar outras atividades, mas eu creio que essas são suficientes para você ter uma ideia o quanto é importante buscar uma formação, certo? Uma formação nessas áreas que aqui citamos hoje, nesse vídeo. E, queridos, vejam só que isso aqui é importante que eu vou falar agora para vocês. Esse assunto de hoje não é para dizer que tem que ser formado nessas áreas. Não estou aqui com esse vídeo para dizer tem que ser formado para fazer missão. Se não for formado, não vai fazer missão. Não é essa a questão aqui deste vídeo.
A questão é, como é que você irá produzir mais sem ter conhecimento? Essa é a questão. É ter conhecimento para você produzir mais. Como terá mais acesso ao povo através do conhecimento das áreas que aqui foi citado? Isso é a questão. Como você irá compartilhar com mais facilidade, terá mais acesso à comunidade, ao povo de onde você está inserido, certo? Através do esporte, da arte, enfim. É essa a questão. O desenvolvimento ministerial no campo depende sim também do quanto você está preparado, capacitado. E, queridos, aquilo que depende de Deus, Ele irá fazer. Mas aquilo que depende de você, quem deve fazer é você. Deus te usará com aquilo que você tem, com aquilo que você sabe. E talvez você me pergunte, e se eu não tenho formação, capacidade, habilidade? Formação profissional, ministerial, citada aqui neste vídeo. E eu fui enviado para o campo. E agora, o que devo fazer? Eu lhe respondo agora essa pergunta com o terceiro e último ponto. Sua disposição de aprender, se reinventar, quebrar paradigmas. Seu interesse de absorver e desenvolver novas tarefas, novas metodologias, estratégias para compartilhar a fé e compartilhar o Evangelho. Esse é o último ponto. Uma vez já estado no campo e detectando a necessidade de aprender algo para ser mais útil no campo, com certeza, meu irmão, minha irmã, Deus abrirá as portas para que o missionário se desenvolva, para que ele cresça, certo? Conforme a sua predisposição em aprender, certo? Você irá crescer, Deus irá abençoar conforme a sua predisposição. E aqui eu posso dar o meu testemunho, o meu exemplo como missionário. Eu tenho aprendido novas coisas, eu tenho absorvido novas ideias e tenho realizado tarefas que eu antes nem sabia e eu nem pretendia, certo? Realizar. Mas hoje, pela necessidade de exercer o ministério missional, eu me predisponho, eu estou disposto a fazer o que for preciso conforme a minha capacidade, certo? E aqui eu dou até exemplo. Pronto, eu hoje, na região norte do país de Gâmbia, ou posso até falar em toda a Gâmbia, a educação, o esporte e a agricultura são atividades, são portas que podem ser utilizadas aqui para introduzir o Evangelho. E olha que eu não tenho formação nessa área. Mas olha aqui para esse detalhe. Necessariamente, obrigatoriamente, você não tem que ter a formação. Mas você pode ter o conhecimento prévio e viabilizar, fazer caminhos, abrir portas para que outros possam fazer. Como, por exemplo, eu hoje estou trabalhando aqui na Gâmbia, nas aldeias, com educação, alfabetização. E eu não sou formado. Eu nem sequer falo o inglês fluentemente, como deveria. Porém, eu me predispus a aprender caminhos para levar a educação nas aldeias, viabilizei, levei o professor, busquei recursos. Então, veja o quê? O que eu não fazia antes, eu me predispus a fazer para que eu pudesse levar o Evangelho onde estou levando. Então, o que importa realmente é que o Evangelho esteja sendo transmitido, certo? É isso que importa, compartilhar. Jesus está sendo conhecido dentro de um contexto onde as pessoas não o conhecem, certo? Isso é desenvolver o ministério, seja lá qual for, seja lá onde for. Isso é que é o mais importante. E meus irmãos, minhas irmãs, nós ficamos por aqui, certo? Com este vídeo, e no próximo vídeo dessa série, nós estaremos aqui novamente abordando da forma básica, certo? Bem básica. E o seguinte tema será a obra missionária e o trabalho social na comunidade. Nesse tema, vamos falar sobre a missão social dentro da obra missionária.
Agradeço pela sua atenção, muito obrigado por ter disponibilizado um pouquinho da sua atenção conosco. Pai, Senhor, e até a próxima.